14, 2 Timóteo 1 e 6. Porque na realidade a investidura vem da legalidade e a legitimidade. Própria unção do Espírito, né? Isso. Mediante um cerimonial de derramamento. Isso, e aquilo ali vai te dar, essa investidura, ela vai te dar condições para você assumir o cargo, assumir as funções e desempenhar o trabalho, desempenhar o serviço. Hoje sem o azeite, né? Sim. Porque na época dava-se um banho, porque era um chifre cheio de azeite. Um chifre, os irmãos sabem, né? Cortava-se o chifre do animal e usava-se como se fosse uma jarra. Ou um vaso, por isso que algumas versões dizem um vaso de azeite, a outra mais original fala chifre, porque na verdade era um chifre usado como vaso, então tanto faz, e derramava-se o óleo até cair no chão. Eu já fui em cerimônias de consagração de obreiros que era azeite mesmo, o terno ficava, eu não sei qual lavanderia ia lavar, ia ter que estragar a máquina da lavanderia, porque era azeite mesmo, de verdade mesmo. E ia até o chão mesmo. Mas hoje, na dispensação que vivemos, não precisa derramar o óleo, mas apenas impor as mãos. Então é isso que se faz. Então quando Davi diz assim, ó, longe de mim levantar minha mão contra o ungido do Senhor, que era Saul, a gente não deve entender que Saul tinha a presença de Deus, porque ele estava até consultando feiticeiras, ele estava endemoniado, ele estava completamente fora da presença de Deus. Então, Davi não está dizendo que Saul está cheio da unção, mas a representação do próprio Saul como rei faz com que Davi se omita de matá-lo quando teve ele em 2 ocasiões para matar e não o fez. Então ele diz, longe de mim levantar a mão contra o ungido. A palavra ungido ali não tem o sentido de ter o Espírito Santo ou protegido por Deus, mas a palavra ali tem o sentido de o homem que Deus escolheu para ser rei. Davi não queria ser rei usurpando e matando o rei. Ele queria ser rei no tempo certo. Então, o sentido da palavra é longe de mim levantar a mão contra o homem que Deus colocou como rei. Esse é o sentido daquela unção. Que está investido naquele cargo, né? É o cargo, a posição que ele ocupa. Porque se ele toca em Saul como pessoa, primeiro ele ia tocar na investidura. Sim, era o rei. E tocando na investidura, onde tinha a problemática. Então, tem 2 versículos na Bíblia que diz, repreendeu reis por causa deles, dizendo, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Então, essa expressão é uma expressão exclusiva para Israel, porque é um versículo que aparece no Antigo Testamento e não aparece para nenhum líder do Novo Testamento. Não toqueis nos meus ungidos. Também não estou dizendo que é para falar mal do pastor, que agora pode tocar no pastor, que pode falar mal da família do pastor. Não, murmuração continua sendo pecado. Mas aquele texto não se aplica à liderança atual, porque tem muitos que se escondem atrás da expressão, não toca no ungido do Senhor que Deus vai punir, Deus vai tratar. Quando aquele texto está falando da nação de Israel, que Deus repreendeu reis. Quem eram os reis? O rei de Moabe, o rei de Edom, o rei de Amon, o rei de Tiro, de Sidom, o rei da Síria, né? Esses reis Deus repreendeu, inclusive o rei do Egito, que é uma referência à repreensão que Deus deu para o rei quando estava querendo tocar em Sara, não é? Que Deus repreendeu não só os reis por causa da nação, mas por causa dos profetas que profetizavam nesses reinos também. Não só reis fora, mas os próprios reis da comunidade de Israel que eram ruins, Deus repreendeu, dizendo não toca no ungido, que no caso era a própria nação. Então não use esses termos para se esconder atrás deles, tá certo? E nem para oprimir pessoas. E também não vamos usar agora isso para dizer que agora está liberado, irmão Eliel. Podemos criticar, falar mal à vontade. Não pese a cruz do seu pastor. Só que também não aplique errado um texto que a Bíblia não dá, né, margem para aplicá-lo dessa forma equivocada. Porque a Bíblia diz que ele separou para si um povo, não é um indivíduo. Um povo especial, zeloso de boas obras. Né? Então assim, todos somos reis e sacerdotes, conforme está em 1 Pedro. Ele nos fez reis e sacerdotes, é a igreja. Então nós não devemos viver por pesar a cruz do outro, mas também no outro lado não podemos também se esconder atrás de pecado e usar esses versículos para se esconder mais. Tá em adultério, mas deixa, irmão, não podemos falar porque é pedófilo, mas é ungido.
roubou, mas é ungido. Então a gente não pode falar, não pode tomar nenhuma providência. A reunião da igreja pode resolver sim, se está escandalizando o bairro, a cidade, fazendo um desserviço ao ministério e ao evangelho, a igreja tem que